Então, sejam bem-vindos aí à nossa aula 3. Parabéns pelo desenvolvimento das atividades, né, da aula 2. Eu fiquei muito feliz com a entrega de vocês. Ficava toda boba aqui vendo os vídeos, né, com vocês sinalizando. E é muito bom, né, gente? Quando a gente faz as atividades, a gente consegue visualizar a sinalização, como é que tá, consegue melhorar e já vai perdendo a vergonha também, né? Porque a gente sabe que nesse começo é um pouco complicado começar a sinalizar, se ver sinalizando também, ver a si próprio sinalizando é complicado. Mas aí é uma atividade que vai ajudar a gente a se ambientar com a língua de sinais, que é uma língua visual. Parabéns, continuem assim. Hoje a gente vai ter uma outra atividade. Toda semana vai ter uma atividade aí para poder incentivar vocês a conseguir memorizar os conteúdos da aula. Antes de iniciar a aula, além das informações importantes, né, manter a câmera aberta, participar nas interações e manter o foco durante a aula, eu também queria lembrar para vocês que esse mês é o mês do Setembro Azul. Então, tá todo mundo aí com o bannerzinho atrás, porque já sabe que esse mês tem o dia da conscientização com respeito às pessoas com deficiência, né? A pessoa com deficiência. E é um mês que tem várias cores, né? Tem o Setembro Vermelho, que é a prevenção de doenças cardiovasculares, Setembro Amarelo, que é bem comentado nas redes sociais, que lembra as campanhas em torno da saúde mental. É o Setembro Verde também, porque incentiva a doação de órgãos. E também é o Setembro Azul, que é um mês dedicado também aos surdos, porque tem datas de grande peso para a comunidade surda brasileira e mundial. Aí eu separei para vocês verem assim as datas que nós temos em setembro relacionada. O Dia Internacional das Línguas de Sinais, que é o dia 23 de setembro. O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que é o dia 21 de setembro. Também temos o aniversário do INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que fica no Rio de Janeiro. E o dia 26 de setembro também é o Dia Nacional do Surdo. E o Dia Internacional do Tradutor, que é dia 30 de setembro. Então, temos todas essas datas aí vinculadas ao Setembro Azul. O azul é porque, na época da Segunda Guerra, os surdos usavam uma faixa azul no braço para identificar eles. Então, eles eram considerados como a raça inferior, né, quando usavam essa marcação no braço. E depois da guerra, essa cor se tornou um marco do que eles enfrentaram e deram um novo significado, né? Uma cor que representa o orgulho da identidade surda. Começou a usar como orgulho da identidade surda a partir de 1999. Então aí nós temos todas essas datas em setembro e por isso que é o Setembro Azul. Achei interessante lembrar e trazer essa informação para vocês que estão aprendendo. E hoje a nossa aula vai ser sobre números, né? Aprendemos letras na semana passada e hoje vamos aprender os números. Os números, gente, são bem fáceis. Vocês só precisam gravar do 0 ao 9. É, é o mesmo formato e a partir do número 10 em diante é a junção dos números de 0 a 9. A palma da mão, no caso dos números, ela é voltada para trás, né? Então, ela fica na parte de trás. Então, vamos lá. Vamos começar. Hack. Que era aquele sinal que tinha no outro slide que a pessoa estava fazendo na mão? Aqui. É. Eu peguei uma foto aleatória lá no Canva, mas esse sinal aqui é de secretário, escritório. Ah, legal. Show. Obrigado. 0. 1. 2. 3. 4. Até aí tá fácil, né? 5. 6. 7. O 8 é o S com movimento. A gente faz assim. 8.
9. Bem fácil, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bárbara. O 7, ele é para baixo, ele não é pro lado, né? Isso, eu até teve essa dúvida se o 7 é para dentro, se ela é para o lado. O importante, no caso dos números, é você fazer a configuração da mão correta. Não importa muito em qual posição você vai colocar a mão nesse caso. Você pode fazer assim, você pode fazer assim. O importante é que a configuração da mão esteja correta, né? Com o polegar cobrindo a lateral. É mais um pra gente confundir com T e com F. No caso do 7, o polegar fica só por cima, né? Ele lembra realmente o formato do número 7. Diogo. Me bateu uma dúvida aqui da questão do 0 com O. É É igual. parecido mesmo? Eu acho que É. É igual. A gente vai saber pelo contexto, né? Beleza. Se a gente está se referindo ao número ou à letra. Então, agora é só juntar o que aprendeu. Então, os números é a junção do que aprendeu. Gente, meu irmão se chama Diogo. Aí eu falei, Diogo, ele veio para aqui. Ele veio para aqui perguntar se era isso. Me distraí. Então, vamos lá. Como é que fica em libras o número 10? Então, vamos lá. Outra questão. Quando a gente vai fazer o número na junção, a gente usa a mesma mão. Não usa em mãos diferentes. 10. Isso. Então, usa sempre a mesma mão. 16. 16. Isso. Deixa eu ver. Os outros. 6. Isso. 89. 8, 9. O 6 ou 9? Quinhentos e 543. Isso. 5, 4, 3. Isso. O 5 é o dedo indicador. E o maior de todos. Como é o nome do maior de todos técnico? Eu falo maior de todos. Médio, não é? É, o Médio. dedo médio. O Isso médio. aí, isso aí. O dedo médio. Dobrados, né? Então, é o número 5. Isso aí. 5, 4, 3. Com a mesma mão. Agora, como é que fica em libras esses números, né? O número 1000, 1200, 1 milhão, 1 bilhão. Eles têm um jeito diferente de ser sinalizado. Por exemplo, no caso do número 1000, se a gente fizer um ponto, o surdo já sabe que é 1000. Eu não preciso fazer o 000. Entendeu? Um ponto. Isso. 1000. Agora, quando o número ele vier acompanhado de centenas, dezenas e unidades, aí sim eu preciso escrever esse número no meu espaço de sinalização. Então, por exemplo, 1200 eu tenho que fazer 1.200. Essa é a regra de fazer
ponto só serve para 1.000, 2.000, 3.000. Se vier centenas, dezenas e unidade, eu preciso escrever esse número no espaço. Então, 1.200 fica 1.200. 1 milhão é a mesma coisa, só que 1 milhão, ele é um 1 e uma vírgula bem grande, com o dedo indicador. 1 milhão. 1 milhão. Aí eu não preciso fazer os 6 zeros do milhão. Só preciso fazer 1 e a vírgula. 1 bilhão é 1 e o B em forma de vírgula. B em forma de vírgula. Bilhão. A mesma regra, né? Se vier os milhares, as centenas, as dezenas, eu preciso fazer esse número escrito todo, né? No caso, fazer todos os números que compõem ele. Mas se vier só 1 milhão, 2 milhões, então eu posso fazer essa sinalização de uma forma mais resumida. Dentro dos numerais, a gente tem vários usos diferentes de números, né? Então, a gente lembra aí um pouco da escola, números cardinais, ordinais ou quantitativos. O jeito de sinalizar esses números também varia na língua de sinais. Vamos conhecer essas variações. Os números cardinais foram os que a gente acabou de aprender, né? Então, é aquele que expressa uma quantidade absoluta. Por exemplo, quando eu vou falar a minha idade, sinal de idade, Y número. Ou quando eu vou falar o ano, então, ano, sinal de ano. Ano. Por exemplo, ano é um sinal interessante também, né? Ele tem, eu vou falar um ano, eu faço uma volta. Eu vou falar 2 anos, eu faço 2 voltas. Eu vou falar muitos anos, período longo de anos. Então, tem essa variação. Quando eu quero falar um ano que já passou, eu faço a volta para trás. Não para frente, para trás. Então, por exemplo, ano 2017. Ano 2017. Dois, 0, 1, 7. Nesse caso, não precisa do ponto, porque a gente está se referindo a anos. Quando a gente vai escrever o ano, a gente não coloca ponto, né? 2023, a gente não bota 2.023, não. A gente faz 2023. Então, dessa forma. Agora, número da conta. O sinal de número S no peito. Número da conta. Número banco. Faz aí esse número para mim, para eu ver como é que vocês estão. Seis. Isso. Eu vou fazer agora. 4, 4, 2, 7, 5, 8. Aí, no caso desse dígito, eu posso fazer traço 6. Isso. Idade 20. Isso. Então, quando a gente vai expressar os números cardinais, a gente faz dessa forma, né? Como aprendemos mesmo. O número ordinal, ele indica a ordem ou a série em que se encontra determinado número. E no caso da língua de sinais, né? A gente faz, em português a gente fala primeiro, segundo e terceiro lugar.
Em língua de sinais, a gente dá movimento aos números que a gente aprendeu. Então, primeiro lugar fica primeiro, segundo, terceiro. Então, o número com movimento, eu sei que é um número ordinal. Quando eu vou falar primeira vez, eu coloco a mão como apoio, primeira vez. Primeira vez. Número 1, primeira vez. Segunda vez. Terceira vez. Várias vezes. Várias vezes. Uma dúvida, como é que fica o 8º lugar se o Já 8 é tenho. sacudido? Já? A gente pode explicar que está fazendo uma ordem, sétimo, oitavo, aí ele vai entender que está se referindo a um número ordinal, né? Ou então, quando a gente usa muito números ordinais, por exemplo, quando a gente vai explicar um passo a passo. Primeiro, você vai fazer isso. Segundo, então a gente já está na contagem da ordem, né? Então, o surdo entende que ali é uma ordem. E não vai estar o 8 isolado assim do nada. Exatamente, Exatamente. Os números quantitativos, né, o que determina a quantidade, então a gente sempre vai usar o número que aprendemos depois do sinal de quantos ou quantidade. O sinal de quantos é quantos. Quantos. Abrindo, né? Quantos. Começa do lado que está o dedo midinho e vai abrindo do dedo midinho até o indicador. Isso. Quantos. Quantidade, a gente faz total. Sinal de total. Então, aí eu trouxe 2 exemplos. Quantos filhos você tem? Em sinais fica filhos, filho, filho. Você, quantos? E a cara de pergunta. Quantos? Quantos? A palma da mão para dentro, Hack. De quantos? É que eu tava ouvindo o Mindinho, mas tava com a mão errada. Isso. Tá. Aí tava pra fora, para dentro. Quantos? Então, aí a pessoa responde total 2. Então, quer dizer que ela tem o total de 2 filhos. Aí, quantas pessoas tem na sua equipe? Grupo. Pessoa. P na testa. Quantas? Quantas? Total 15. Bárbara. Quando a pessoa for responder, ela responde 2 ou 2? Pode usar os 2 sinais, né? Eu ensinei aqui a forma correta de fazer a sinalização, que é registrado nos livros, né, de língua de sinais, assim. Mas como existe também no português, a gente também usa os sinais informais, né? Então, a gente pode fazer um assim, o 2 assim e o 3 assim. A forma correta é a que está escrita aqui, né? 1, 2, 3. Mas pode usar os 2, né? Não prejudica o entendimento. Outra dúvida que teve na primeira turma foi que às vezes, não seria mais fácil fazer assim, 7 assim, 8 assim? Então, realmente seria mais fácil. E se você fizer assim, talvez o surdo entenda, porque ele já está acostumado as pessoas a estarem adaptando o português à língua dele, né? Mas a forma correta de sinalizar é 8, 7. Então, vamos aprender a forma correta. Às vezes o pessoal quer fazer o número 30 para o surdo. Aí faz 10, 10, 10. Ele vai entender que ali é 30. Mas a língua dele, o 30 é como? 3, 0. Fica até mais fácil, né? Mais simples de fazer. E não perde o entendimento, porque vai que você errou as contagens aqui do 10.
Ou ele não viu a contagem do 10, né? Então, facilita o entendimento também. Outra coisa que a gente tem que aprender quando aprende os números é as horas, né? Como informar as horas, como perguntar as horas em libras. As horas em libras, ela segue o formato número, 2 pontos e número. Semelhante a quando a gente faz um convite para uma reunião. A gente coloca o convite mais ou menos nesse formato escrito, né? Ou uma reunião, ou um convite de casamento, convite para um evento. A gente coloca o número nesse formato, seguindo o modelo relógio digital, né? Então, a gente segue esse modelo. Aí eu trouxe 2 exemplos, né? 14 e 40. Então, em libras, os números eles não seguem o formato 24 horas. Ele segue o formato 12. Então, 14h40 é 2h40 da tarde. Em sinais, a gente faz 2 pontos, 40, tarde. Para identificar que eu estou me referindo ao horário da tarde. Agora, vamos aí fazer 8h15 da manhã. Como é que vocês fariam? E o sinal de manhã? Travou agora no sinal de manhã. O sinal de manhã, gente, é as perninhas assim, ó. Subindo. Isso. Manhã. É Tarde. utilizado de Noite. dia, que era o único que a gente tinha aprendido. É o Com único que tinha- manhã não tava na pauta. Manhã. Manhã. Então, a gente vai sempre fazer esse formato de número, né? E identificar qual é o horário. Se é pela manhã, pela tarde ou pela noite. Quando isso for necessário, né? Como é que eu pergunto que horas são? Me diz aí, como é que você perguntaria assim? Que horas são? Não sei não. Eu ia fazer muitos dedos, porque eu só lembro do alfabeto Ó, manual. Simples. simples. Relógio. Por isso que eu falo, me fala aí como é que você vai fazer, porque a gente já faz isso, né? Quando E que ele... data é hoje? São. que horas são? A gente faz isso. E que data é hoje? Para você perguntar o que dia é hoje, você faz dia, D na testa. Não só o dia, mas eu quero saber a data. Que data é hoje? Então, você vai perguntar. Qual? Hoje, qual? Agora, por exemplo, o surdo, ele não vai responder 05/09/2023. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer hoje, mês. Começa pelo mês. Setembro, por causa da dia 7, né, do dia da independência. Setembro. Aí eles vão fazer dia, vão escrever a palavra dia 5. O ano, eles às vezes não falam, porque já estamos no ano, então ele já subentende que você não precisa falar o ano que estamos, né? Então, tem essas variações. A gente vai aprender também, né, o sinal de meses, para poder vocês gravarem tudo direitinho. Então, esse formato faz referência ao relógio digital e usa como base o espaço visual à nossa frente. Então, sempre a gente usa... O único sinal que é diferente, que não precisa dessa marcação, é o sinal de meio-dia, que é o R na testa. Os 2 ponteiros ficam no mesmo lugar. Meio-dia. R na testa. Isso. Meio-dia. E o sinal de madrugada. Mão fechada, abre do midinho, madrugada. Madrugada. Minha coordenação motora é ótima para isso. Aí vai treinando que na hora sai. Eu tô nessa, assim, eu tô sofrendo porque eu tenho que praticar depois bastante, porque é difícil. A gente tem que ficar olhando para as mãos, né? Quando começa a aprender, para poder conseguir fazer o sinal. Meia-noite. Meia-noite a gente faz meio-dia da madrugada.
Meio-dia da madrugada. Isso. Isso. Quando a gente fala sobre duração de horas, a gente usa como base o nosso rosto, lembrando o relógio analógico. Como assim? Eu quero falar que a nossa aula dura 1 hora. Então, eu falo, aula, 1 hora. Uma volta no rosto, 1 hora. Se eu falo que a aula durou 2 horas, eu faço 2 voltas, 2 horas. Isso. Agora eu falo, eu trabalhei 8 horas. Eu não preciso fazer 8 voltas, eu faço 8 horas, 8. A gente faz essa sequência aqui até o número 4. Então, eu consigo fazer as voltas até o número 4. Aí, depois do número 4, eu faço assim, 5 horas, 6. E aí, eu tô simbolizando que ali é a duração de horas. Então, por exemplo, eu trouxe 2 perguntas. Quanto tempo dura a aula? Aula, tempo quanto? Aí a pessoa faz 1 hora e meia. Quando eu falo meia, eu posso usar o sinal 1 hora e meia, cortando assim, no meio. Ou eu posso usar 1 hora e meia. Uma volta até aqui, o queixo. 1 hora e meia. A outra pergunta, quanto tempo gasto na viagem? Viagem. 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 Quanto tempo demora? Aí a pessoa fala 2:45 minutos. Minuto. Sinal de minuto. É O tipo M. ele aqui. Isso, com movimento. M com movimento. Só que não Isso. reto, ele é do lado, assim. Tipo. Isso, minutos. Aí eu trouxe um vocabulário específico para horários, né? Minutos, M com movimento. Segundos, S com movimento. Meia hora, pode ser 30 minutos ou meia. Por exemplo, eu quero falar que a reunião vai começar às 8:30. Aí eu faço reunião, R saindo da boca e contra. Encontra na frente, faz como se fosse um círculo saindo daqui. Isso, como se fosse um círculo. Reunião começa 8:30. Isso, 8:30. Eu posso usar essa sinalização também, né? Posso usar 8:30 ou 8:30. 15 minutos. 5 minutos. 45 minutos. Fazem aí para manhã. Manhã. Perninha levantando. Manhã. Tarde. Tarde. Noite. Isso. Pode ser assim ou pode ser assim. E agora vamos falar de valores monetários, né? Dinheiro. Qual é o sinal de dinheiro, gente? Ai, todo mundo sabe, tá vendo? Dinheiro. Então, quando a gente se refere a dinheiro, a gente usa o sinal do número em questão, mais o sinal da moeda vigente. No nosso caso, o real. Então, o real é R de cima para baixo. Com esse movimento.
R. Real. Dólar. Vou dar um dólar. D com movimento. Dólar. Isso. Então, eu quero falar R$1. Eu faço R$1. $1. $1. Isso. Quando a gente usa centavos junto com valor cheio, a gente usa vírgula, tá? Então, se eu quero falar R$1,50, eu faço 1,50 e o sinal de real. Agora, se eu quero sinalizar só 50 centavos, aí eu posso fazer o sinal de centavos, que é assim. Centavos. Isso. Fecho. Então, 50 centavos. Exatamente. Quando tá junto com o número, eu só uso o sinal de real no final. Se tiver 75 centavos, 75 centavos. E não não poderia usar R$0,5. Meio Não. R$1. Não. Então, aí eu trouxe o vocabulário também, né, de valores monetários. Real. Dólar. Como é dólar? Dólar. Centavos. Centavos. Dinheiro. Dinheiro. Rico é dinheiro nas duas mãos, de baixo para cima. Rico. Também tem um sinal assim, ó, no peito. Significa que a pessoa tem muitas posses, esse sinal. Pessoa podre de rica. Pobre. Uma palma assim. Isso, pobre. Salário. Configuração da mão no bolso. Salário. Banco. Já ensinei esse, ó. Banco. B no pescoço. Teve um sinal que eu esqueci, que é Pix, né? Hoje a gente tudo é Pix. Aí é P. Dinheiro. Mantém a configuração de dinheiro. Chavezinha. Pix. Isso. Faz o Picchaí. Importante aprender esse sinal, né? Né? E se tiver apenas Como uma é- mão? Oi? E se tiver apenas uma mão? Pra fazer o sinal? Aí complica, né, Arlice? Aí Não. complica. Mas a gente consegue, por exemplo, quando a gente tá com a mão ocupada, eu tô mandando um vídeo para um surdo. Isso acontece muito. Eu tô na chamada de vídeo, eu tô segurando o celular. Eu consigo sinalizar com uma mão só e ele consegue compreender, porque eu vou fazer os sinais meio partido, né? Então, por exemplo, sinal de E Pix? Pix. Eu posso sinalizar fazendo a palavra Pix também. Ou eu faço fazer só a chavinha e ele vai entender. Acontece, inclusive tem um estudo de uma pesquisadora muito famosa aqui no Brasil, da Ronice Quadros, que ela fala muito sobre essa questão, né, de quando a gente sinaliza com uma mão só. Que acontece, às vezes a gente está com a mão ocupada, ou então tem pessoas com deficiência que só têm uma mão e elas conseguem sinalizar e serem entendidas muito bem usando uma mão só. A gente vai adaptando esses sinais. Elaine, Certo. Desculpa. Uma última pode dúvida. falar. Tá, eu sei que número 1 é assim. Sim. Isso é legal. Valeu. Pelo contexto. Ah, Sempre vai pelo contexto. Porque vocês vão perceber que tem sinais que são iguais, né? É como eu falei, é igual o português. A gente tem palavras que são iguais e a gente sabe que ao que a pessoa está se referindo pelo contexto, né? Se eu falo eu vou comer uma manga, não pode ser a manga da blusa, né? Tem que ser a fruta. Eu vou sentar num banco, não pode ser o banco financeiro, vai ser o banco para sentar. Então, existe isso também no português. Pode falar, Bárbara.
Tem diferença se eu pergunto assim, qual é o teu Pix, ou me diz teu Pix, ou a sinalização vai ser a mesma? Qual É. Pix? É a mesma sinalização. Se você fizer só assim, a pessoa já sabe. Ela vai entender. Isso. Ah, Ou se você quiser Tá. falar meu Pix, aí você vai falar meu Pix e vai fazer o seu Pix. Qual é a sua chave? Então vamos praticar agora um pouquinho, né? Que a gente aprendeu. Eu vou chamar alguns aqui para poder participar. Qual a sua idade? A última pergunta antes de começar. Pode perguntar. Eu sou, não sou, eu tenho e não tenho. Como faz? Pronto. Até o colega falou que pesquisou sobre eu sou ou eu não sou. No caso, depende muito da frase, né? Mas o sinal de eu sou. Eu sou. Eu sou. Só que, por exemplo, se você quer dizer que é ouvinte, como ele falou, né? Um exemplo. Eu sou ouvinte. Você não precisa fazer eu sou ouvinte. Se você fizer eu ouvinte, o surdo já entende o que você está querendo sinalizar, né? Eu não sou, então, eu não sou ouvinte. Então, você vai fazer a expressão corporal de que aquilo não se aplica a você, né? Não tem, assim, um sinal próprio. O sinal de eu sou é assim, mas nem sempre a gente vai usar. Depende muito do que eu quero transmitir, da frase que eu quero falar. Eu tenho ter, L no peito, ter. Expressão de afirmação, tenho. Não tenho, não tenho, não tenho. Afastado do corpo com esse movimento. Não tem. Isso aí. Então, bora lá. Qual a sua idade? Vamos ver como é que tá os números de vocês. Vai, Gabi. Gabi já começou. Sua idade. 23. Esse eu vou. Hã? 33. Isso é fácil. O único que eu consigo, acho, direito. Ana Paula. De novo. 38. Isso. O Diogo. 34. Bárbara. 26. Isso. Deixa eu ver aqui. A Natasha. 28. Então, ótimo vocês, viu? Bruna. De novo, Bruna. 29. A Laiane. De novo. 26. Faz o 6 assim, ó. Isso. 6. A Beatriz. Peraí, tem duas Beatriz. Mas é a Beatriz Oliveira. 30. Deixa eu ver quem faltou. O Arleis. De novo, que eu não tinha fixado aqui. 51. Pronto. Então já sabem aí falar a idade e perguntar a idade também, né? A idade, ela vai. Ai, deixei de compartilhar aqui. Ela vai sempre também acompanhar a expressão. Quando você quer saber a idade, sua idade. Só a expressão facial. E quando você vai falar a sua idade, minha idade. E aí você vai fazer a sinalização. Idade interfere o ombro que eu encosto ou não? Não.
Você pode fazer aqui, aqui, o que você achar mais fácil e melhor. Nenhum sinal você precisa seguir lado direito, lado esquerdo. Vai do seu gosto, né? Da sua mão. Agora vamos aí. Qual o número da sua casa? Deixa eu escolher alguém aqui. Deixa eu ver. Vai, Laiane. Laiane, faz minha xará. Alguém sabe dizer qual é o número da casa dela? 97. 97. Isso aí. Ana Paula. De novo. Quem sabe 20. dizer? 20. Deixa eu ver outra. Amanda. De novo. Quem sabe? 362. Isso aí. Então, a gente vai treinando aí, né, o nosso olhar para a sinalização, tanto de números quanto também das palavras. Laine, Oi, desculpa. Bárbara. E se eu não morar em casa, se eu morar em apartamento, como é que eu digo? Pronto, vamos lá. Eu moro em casa, né? O apartamento, ele tem um número, não é isso? É, Aí depois você fala qual é o número do seu apartamento. Então, geralmente você fala prédio, número, aí você vai dizer o número do seu prédio, a casa minha e o número da sua casa. eita, danou. Passa aí para mim, Bárbara. Não tem que dizer o andar, não? Meu Deus, ainda tem isso. Quarto tem- andar, quinto andar, E sexto tem um andar. bloco, que no meu também tem 2 blocos. Pois Misericórdia. é, tem mais bloco. Então, A solução é morar numa casa, pronto. Eu acho que a gente se tem que muda, mudar pra se uma muda nesse casa. período aí. Eu acho. Mas Bárbara. tá, eu diria. É bloco, diz como? Bloco geralmente é 2, né? Assim. Ah, Aí você vai falar qual é o número do seu. 1. Se for mais de Foi 2, certo. aí você fala 2, 3, aí você vai identificando. mas foi certo? Foi certo. Apartamento 300, o número do apartamento. 300. Não, 300. desculpa. 385. 385. Minha- Apartamento Apartamento 501. 501. Bloco 1. E uma dúvida no meu Eita. caso, que é A ou B. Daí eu falo bloco e A falo ou B. A. Isso. Não seguiria o número, no caso. Como que é o prédio mesmo? O sinal? O dedo que eu não entendi como que fica. Rock and roll. De baixo para cima. Lembrando o prédio. É um sinal também que tem a variação. Tipo, eu quero falar que o prédio é muito alto. Aí eu faço. Aí vai mais para cima. A boca também. Aí. Então, que horas são? Eu vou pegar alguém aqui para responder as horas. Deixa eu ver quem tá muito quieto. Deixa eu ver. Ninguém tá quieto. Vai, Natasha. Fala aí as horas pra gente. Que horas são? 11h50. Muito bem. Então, quando eu pergunto a hora, não tem necessidade de Natasha falar. São 11h50 da manhã. Porque eu tô perguntando a hora agora de manhã, né? Agora. Na hora que tá
ela tá me respondendo agora. A gente usa essa sinalização para manhã, para tarde, para noite, quando a gente marca alguma coisa. Então, quando a gente combina alguma coisa, sinal de marcar, combinar. Quando a gente marca alguma coisa, eu preciso identificar em qual turno que se passa aquele horário. E muito bem, né? A gente usa o dedo indicador para fazer os 2 pontos no ar. Aí eu trouxe outra pergunta para também ensinar vocês a sinalização. Mercado, arroz quanto? Quanto está o arroz no mercado? Aqui tem gente de todo o Brasil, então cada um vai dar uma resposta diferente. Sinal de mercado. Juntou. Carrinho de supermercado arrastando. Mercado. Arroz. Quanto? Quanto? Isso. Me dá aí uma resposta, Amanda, hipotética. Faz de novo. Faltou só uma coisinha. Isso. O real e a vírgula. Você quis falar R$18 ou você quis falar R$18. Ah, R$18. Então tá certo. Faltou dizer quanto de R$18 o quilo, a grama, e aí? Fiquei pensando Isso. nisso, porque, por exemplo, é 5 quilos. Quilo, peso. Peso. Então seria 1 quilo. Isso, bora botar o peso de 1 quilo. 1 kg. kg. Isso. Quilo. Peso, sinal de peso. A balançazinha, né? Deixa eu ver outra. Fala aí, Arleis, o preço do arroz. Quanto, gente, que ele falou? 15. Faz de novo, Arleis. 15? R$15. Isso, R$15. Agora, outra pergunta. Amanhã, trabalho começa a hora qual? Eu botei escrito em libras, né? Que horas que você vai começar a trabalhar amanhã? Então, sinal de amanhã. Dedo médio, amanhã. Puxa para baixo. Amanhã. Amanhã. Trabalho. Trabalho. Começa. Hora qual? Eu consegui Amanhã. cortar isso? Amanhã. Que horas você vai começar a trabalhar amanhã? Não tem como. Tô aqui pensando, porque às vezes a gente tem uma forma mais informal de perguntar isso, né? Trabalho. Começa. Hora qual? Que horas você vai começar a trabalhar amanhã, Gabi? Que horas que ela vai começar a trabalhar? 9. 9. Hack, você, que horas que você vai começar a trabalhar amanhã? Eu tô com ainda dificuldade com essa questão dos números. Ainda vou precisar dar uma. Mas faz aí pra gente ver como é que você faria. Não vou me arriscar. Passa essa, eu vou praticar e no vídeo eu vou tá bom. Entendeu? Vou dar uma ajuda pra você. Mostra aí, ó. 8 aqui. 8. Com a mão pra fora. 8. 8. Isso. 8 horas. Bárbara, que horas que você vai começar a trabalhar amanhã? 9 da manhã. Isso mesmo. Então, gente,
é isso, né? Nossa aula de números. A gente vai aprender hoje as diferentes formas de sinalizar. Os números são os mesmos, mas para cada tipo de número a gente sinaliza de uma forma diferente, né? Então, quando é um número cardinal, ordinal, quantitativo, quando vamos sinalizar a hora e duração de horas também. E a atividade da semana vai ser, de novo, gravar um vídeo, sinalizando o nome novamente, porque assim a gente vai fixar bem na cabeça nosso nome, a sua idade e as horas que você costuma começar a trabalhar usando a sinalização que a gente aprendeu aqui na aula, tá certo? Essa semana a gente não vai ter aula de revisão na quinta-feira, então aí vocês vão ter essa semana aí para poder gravar de novo e enviar a atividade. Oi, Gabi. Uma dúvida, quando a gente vai construir o vídeo, eu senti falta, assim como em outras línguas, do resto das palavras que a gente não aprendeu, tipo, para estruturar a historinha do vídeo, sabe? Daí eu fui fazendo só com o que a gente tinha feito mesmo, mas daí parece que faltou algumas conexões. Então, que nem esse. Que hora eu costumo levantar para trabalhar? Que horas eu começo a trabalhar? Como que eu digo que isso é uma rotina, um hábito? Costume. 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 De costume, começo a trabalhar de tal hora. Isso. Bárbara. Eu também tô pegando na estrutura do que eu tô fazendo. Por exemplo, na minha cabeça, eu sinalizaria meu nome, faria, minha idade, faria, e começa a trabalhar amanhã, tal. Só que na estrutura de eu sinalizar, não é assim, ou é? Tá correto. Nesse caso, tá correto. Aham. A gente vai aprender mais sobre essa questão de frases e vocês vão entender bastante nas próximas aulas. É que, por enquanto, a gente tem que aumentar mesmo o nosso vocabulário, né? Na língua. E aí, isso é um processo que demora mesmo, aos pouquinhos. Daqui pro final, vocês vão estar aí. A gente fala aqui na Bahia, jogando sinais. Jogando sinais para todo mundo. Eu e meus amigos que falam. Faz o sinal de amanhã de novo, por favor. Dedo médio para baixo. Amanhã. Tá. A gente tem que tomar cuidado com o sinal de amanhã, por quê? Porque para cima é fácil. Sinal de fácil. Para baixo, amanhã. E se você faz assim, não sei. Então, amanhã o sinal é para baixo. Para baixo. Com o dedo médio. Amanhã. Amanhã. A gente também costuma, né, a sinalização correta de amanhã, jogar um pouquinho o corpo para frente. Amanhã. Amanhã. Isso aí. Então é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só me chamar, tá? Para poder fazer atividade. E aí eu espero a atividade de vocês até o final da semana, para poder fazer as correções. Tá ok? Uma boa semana, gente. Obrigada, Laine. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.